Olá pessoal, tudo bem? O vídeo dessa semana é para tratar de um assunto que chamou muita atenção nas redes sociais, que foi o caso do Magazine Luiza. Como você deve saber, o Magazine Luiza promoveu uma seleção de trainees apenas para pessoas negras e isso gerou uma grande polêmica nas redes sociais, de pessoas dizendo que isso seria uma forma de racismo ou de exclusão das pessoas brancas. Essa questão que tem a ver com igualdade é uma questão profundamente valorativa e não há nenhum problema em que a gente a discuta do ponto de vista valorativo. Você pode dizer que, esquecido o direito, você acha isso errado ou você acha isso certo. O problema que eu quero tratar aqui nesse vídeo não é esse. O problema que eu quero tratar aqui nesse vídeo é que eu vi no meu feed, no Instagram, no Facebook, diversos colegas juristas querendo discutir essa perspectiva de um ponto de vista tendencialmente jurídico, mas como se essa fosse uma questão puramente de opinião, ou seja, como se eu pudesse apenas dizer o que eu acho sobre isso e a minha achologia passar por informação jurídica. E isso eu acho uma coisa muito séria. Claro que o direito não é uma ciência exata, a gente não pode demonstrar no direito que 2 mais 2 são 4. O direito é uma ciência argumentativa, que está baseada na dialética, na construção de argumentos. Mas isso não significa que em direito não existam respostas certas nem respostas erradas, né? Claro que existem respostas certas e respostas erradas. E do ponto de vista do direito, a gente precisa saber que não dá para eu simplesmente olhar para uma enquete que diga é ilegal o que o Magazine Luiza fez e dar a minha opinião sem ter estudado o assunto. Acho que a gente precisa tomar mais cuidado com isso. Há algum tempo eu escrevi para o Jota um texto chamado Direito como Conversa de Botequim. E ele dizia exatamente sobre isso, como que os juristas estão já há algum tempo querendo discutir direito como se o direito não fosse algo que precisasse ser estudado, ou seja, como se o simples fato de eu ser formado em direito permitisse que eu tivesse uma opinião sobre qualquer assunto jurídico e que minha opinião fosse válida como a de qualquer outra pessoa do direito. Esse é o assunto que eu quero discutir aqui hoje. O problema do Magazine Luiza sob o ponto de vista do direito. Então, não sob o ponto de vista da achologia, e sim sob o ponto de vista do direito. O direito tem uma resposta para essa pergunta e a pergunta é lícito que uma empresa privada promova uma seleção só para pessoas negras? E a resposta é sim, o direito tem uma resposta para isso e essa resposta está lá no Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288 de 2010, que no seu artigo 39 diz o seguinte: o poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidade no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e nas organizações privadas. Ou seja, do mesmo jeito que a lei diz que é dever do poder público promover medidas de igualdade racial nos concursos, também é dever do poder público estimular que a iniciativa privada faça o mesmo. O Magazine Luiza fez isso sem ser estimulado, fez isso por iniciativa própria, mas não seria proibido que o poder público criasse, por exemplo, um incentivo fiscal para quem garantir igualdade racial nas suas contratações. Tem base legal para fazer isso, tem um comando legal para fazer isso, e não há nada de errado nisso. E aí algumas pessoas dizem, mas então eu poderia fazer só em relação aos brancos? Resposta, é claro que não. Por quê? Essa é uma lei que está baseada na promoção da igualdade das pessoas negras, o que está escrito lá no artigo 1º. Então, o embasamento legal é para a promoção da igualdade das pessoas negras. Aí você me diz, tá bom, professor, mas eu entendo diferente, porque no direito a gente não gosta de falar que acha, né? Uma das primeiras coisas, e talvez a mais pedante, que os alunos aprendam lá no comecinho do curso, é que quando o aluno fala eu acho, o professor fala, você não pode falar eu acho, você tem que falar eu entendo. E aí o aluno acha que é isso que resolve o problema, é trocar o acho pelo entendo. Pessoal, o que resolve o problema não é trocar o acho pelo entendo. O que resolve o problema é você estudar a questão. É estudar para saber o que existe sobre essa questão.
Então, mas vamos supor que você esteja enganado por isso e diga: ah, professor, mas eu entendo que esse artigo não é interpretado dessa maneira que você acabou de dizer. A minha resposta vai ser: tá bom, então eu vou te dar um segundo elemento. O Supremo Tribunal Federal, em dois casos que constituem precedentes obrigatórios, uma ADPF e um recurso extraordinário com repercussão geral, já disse que as medidas de ações afirmativas de cunho racial são constitucionais, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Então eu peguei aqui a ADPF 186, que o Supremo tratou de cotas nas universidades públicas, e vou ler para vocês um trechinho do voto do ministro Lewandowski. E aqui pouco importa qual é a sua opinião sobre o ministro Lewandowski. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o julgamento foi unânime. Então essa é a opinião do Supremo, não é a opinião do ministro Lewandowski. Mas ele disse o seguinte: como é de conhecimento geral, o reduzido número de negros e pardos que exercem cargos ou funções de relevo em nossa sociedade, seja na esfera pública, seja na esfera privada, resulta da discriminação histórica que as sucessivas gerações de pessoas pertencentes a esses grupos têm sofrido, ainda que na maior parte das vezes de forma camuflada ou implícita. Os programas de ação afirmativa em sociedades em que isso ocorre, entre as quais a nossa, são uma forma de compensar essa discriminação, culturalmente arraigada, não raro, praticada de forma inconsciente e à sombra de um Estado complacente. E continua o ministro Lewandowski fazendo uma citação doutrinária de um texto do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, num texto doutrinário intitulado Ótica Constitucional, a Igualdade e as Ações Afirmativas, escreveu o seguinte: a postura deve ser, acima de tudo, afirmativa. E é necessário que essa seja a posição adotada pelos nossos legisladores. É preciso buscar-se a ação afirmativa. A neutralidade estatal mostrou-se, nesses anos, um grande fracasso. É necessário fomentar-se o acesso. Deve-se reafirmar: toda e qualquer lei que tenha por objetivo a concretude da Constituição não pode ser acusada de inconstitucionalidade. Então, essa disposição do artigo 39 do Estatuto da Igualdade Racial já foi afirmada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal 2 vezes na condição de precedente vinculante. E por fim, o que diz a doutrina, o que diz as pessoas que estudam direito. Nós temos hoje mais de uma centena de livros no Brasil estudando esse tema. Eu vou aqui falar do meu. Faz 8 anos que eu estudo esse tema. Eu publiquei esse livro, Estatuto da Igualdade Racial e Comunidades Quilombolas, pela editora Juspodium, que já tem 4 edições. Ele já foi reeditado 4 vezes. E o que a doutrina diz para nós, o que eu vou dizer aqui para vocês, é que o Magazine Luiza fez muito bem. Tomara que outras empresas sigam nessa mesma linha. E tomara que a gente possa, a partir disso, fazer uma discussão no Brasil de um ponto de vista um pouco mais amadurecido. Querer dizer que uma ação afirmativa para negros equivale a possibilitar que uma empresa contrate só brancos é um argumento extremamente superficial e de nenhuma aderência jurídica. Ninguém adere a isso seriamente no âmbito das pessoas que estudam essa matéria, porque é muito fácil mostrar que esse argumento está errado. As ações afirmativas têm como premissa a igualdade. Igualdade significa tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Se uma empresa detecta que ela tem apenas 16% de pessoas negras em um determinado cargo, não há problema algum em que essa empresa adote políticas de ações afirmativas para equivaler, para buscar uma maior igualdade entre as pessoas que estão ocupando esses cargos. Na verdade, se a gente estudar essa matéria, em vez de ficar simplesmente dando nossa opinião, como se nossa opinião valesse por si só, a gente vai descobrir que a grande discussão internacional que existe é o contrário do que a gente está discutindo no Brasil. A grande discussão internacional são as empresas que adotam políticas de contratação que são
aparentemente neutras, mas que no fim das contas acabam prejudicando determinado grupo minoritário. Por exemplo, os negros, as mulheres, as populações indígenas, etc. Isso é chamado de teoria do impacto desproporcional. É uma discussão que existe existe nos Estados Unidos desde a década de 1970, num caso chamado Duke Griggs versus Duke Power Company. Essa Duke Power Company fez uma prova de conhecimentos gerais para contratação de pessoas para uma determinada função que era braçal. E aí você fala, tudo bem, a prova de conhecimentos gerais ela é igual para todo mundo. Só que naquele contexto da década de 70 dos Estados Unidos, pós-segregação, demonstrou-se que essa prova não tinha nada a ver com as funções do cargo que a pessoa estava sendo contratada e ela impactava desproporcionalmente sobre os negros que até ali tinham sido obrigados a frequentar escolas piores por causa da segregação racial nas escolas. Então, embora o teste fosse aparentemente neutro, na verdade ele era um teste que racialmente impactava desproporcionalmente sobre a minoria. E era isso que a gente devia estar gastando as nossas energias para discutir. Por que existe tanta desigualdade no Brasil? Por que claramente você tem uma grande massa da população negra, como demonstrou o Magazine Luiza, que não consegue ascender aos cargos mais elevados nas empresas? Essa seria a discussão proveitosa que a gente teria para fazer desse contexto, e não a discussão de por que não pode fazer uma ação afirmativa só para brancos. E a resposta é porque os brancos não precisam de afirmação. As estatísticas mostram que eles já são maioria nos cargos e que, portanto, a gente precisa fomentar o papel das pessoas negras. Então, meu convite aqui aos meus espectadores do direito, aos meus amigos, meus colegas, é que quando a gente for discutir uma questão juridicamente, vamos discuti-la juridicamente. Não adianta só falar eu entendo. É importante que você pesquise aquilo que existe no direito. Mas eu posso, depois de tudo isso, discordar da doutrina, da lei e da jurisprudência? Claro que sim. Claro que sim, mas aí não basta dizer eu entendo. Você vai ter que construir o seu argumento jurídico para mostrar por que a lei está errada, por que o Supremo Tribunal está errado e por que eu estou errado aqui no meu próprio livro. É isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que você, a partir daqui, perceba que não há absolutamente nada de ilegal em uma empresa privada praticar uma ação afirmativa nas contratações. Pelo contrário, isso é uma conduta que é fomentada pela nossa legislação.